Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós te adoramos, Pai. Louvado seja Deus. Como é bom, né, irmãos, estar na casa do Senhor, poder orar, poder cantar, poder sentir a presença do nosso Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, logo no início, no capítulo 1, no versículo 4, ele diz assim, versículo 3 primeiro: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados ou consolados por Deus. Que maravilha, né? Somos consolados para consolar. Ou seja, então, podemos dizer também que nós somos consoladores. Amém? Eu louvo a Deus por esse momento, depois de um bom tempo, né? Sem poder ministrar a palavra. Prometo aos irmãos que eu não vou gastar mais do que... é difícil, né? Louvado seja Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre intercessão, irmãos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. Súplicas com alegria. Antes de sair de casa, eu estava vendo o jornal e o psicólogo dizia que nesses últimos tempos agora, com essa Covid, houve um aumento de mais de 50% de pessoas deprimidas, de pessoas com síndrome do pânico, com ansiedade. Misericórdia. Então já não chegasse o desconforto, né, que a humanidade está passando com a Covid-19. E aí ele dizia que nós estamos no risco, na iminência, de sofrermos uma pandemia psicológica. Pandemia psicológica. Isso é uma realidade, queridos. E nesses tempos em que nós vivemos, eu acho que na minha história, nos meus 56 anos de vida, eu não lembro de ter passado por um momento assim. E eu creio que nenhum de nós aqui tenha passado. E nesse momento, a intercessão é algo fantástico, a intercessão é algo que nos ajuda a prosseguir. Eu fico olhando aqui essas cadeiras vazias e eu, como membro dessa igreja aqui há mais de 40 anos, eu conheço os irmãos, eu sei que muitos não podem estar aqui, estão em casa, nos assistindo, acompanhando, mas alguns poderiam estar aqui e não estão, talvez estejam com medo. E aí cada vez, né, a gente ouve falar o vizinho, o familiar, o irmão, né? Hoje o pastor Sérgio falou aqui, nós temos hoje 2 casais de pastores da nossa igreja que estão acometidos com a Covid-19. Mas nós precisamos intercedermos, nós precisamos orar, reconhecer o valor da intercessão. E a Bíblia, ela é repleta de referências que falam sobre a intercessão. Nós ficaríamos aqui muito tempo falando sobre isso, mas eu só tenho poucos minutos. E uma das coisas, né, assim, uma parte da Bíblia Sagrada que eu acho que define muito bem a intercessão, é a oração que Jesus fez lá no capítulo 17, no Evangelho de São João. Ele estava fazendo, né, intercessão acerca, em favor dos seus discípulos. Então aquela oração intercessória, eu vejo que é uma coisa tão bonita.
Então isso é interceder, é você se colocar no lugar de alguém. Jesus Cristo ali estava, em um versículo mais à frente, falavam com aqueles que o Pai havia deixado sob a responsabilidade dele, e ele falava que ele não queria que nenhum se perdesse. Então, intercessão, queridos, é algo tremendo na nossa história. É algo que pode transformar a vida de um homem, é algo que pode transformar uma família, é algo que pode transformar uma cidade, mas é algo que pode transformar uma nação. A intercessão é algo poderoso. Olha só, irmãos, vejam só que coisa linda. Eu estava contemplando esses versículos hoje, e eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Olha só, vejam aí, capítulo 17 do Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Olha só, que coisa linda, que responsabilidade, que homem responsável, que homem de amor, era o nosso Jesus, aqui na terra, no seu ministério. 17 e 20 diz assim: não rogo somente por estes, você que entende bem o português, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Pai e Filho. Viram a intercessão aí? Irmãos, eu fiquei maravilhado. Eu falei, eu nem existia ainda, não era nem um projeto ainda. Jesus Cristo já intercedia por mim perante o Pai. Ele já se preocupava comigo, meus irmãos, há 2000 anos. É claro que se nós falarmos de linguagem física, mas a gente sabe, nós temos acompanhado o pastor Sérgio todas as terças-feiras lá no Manancial de Vida. Nós fomos projetados no coração de Deus. Ele nos amou desde a eternidade. Então aqui nesses versículos mostra Jesus Cristo intercedendo por nós. Ora, todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra, porque ouviriam a palavra, e porque acreditariam, porque teriam fé na palavra, e estariam em condições de crer que nós fomos, como igreja, enxertados no corpo de Cristo. Olha só que coisa linda essa intercessão. Nós não existíamos, nem fisicamente, e nem havíamos sido enxertados no corpo de Cristo, porque a Bíblia diz que nós andávamos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas Ele nos trouxe, e Ele nos enxertou no corpo de Cristo maravilhoso que é a igreja. Então Ele já intercedia ao Pai em nosso favor. Irmãos, a intercessão tem um poder tremendo. Quando você ora em favor de alguém, sabe o que acontece? Você toca o coração do Pai em relação a essa pessoa. Você consegue ver, porque o Pai consegue ver em você como Ele via em Jesus. É mais ou menos assim. O seu filho, durante o ministério terreno, era um intercessor. Então, quando nós nos colocamos em condição de intercessor, é mais ou menos assim que Deus nos vê. É uma pessoa que derrama o seu coração de amor por fazer a vontade do Pai. E Jesus Cristo, uma das maiores preocupações, se não a maior preocupação, se não a preocupação por excelência, qual era? Fazer a vontade do Pai. E Ele sabia qual era a vontade do Pai. Ele sabia que a vontade do Pai qual era? Era que nenhum se perdesse. E é isso que deve permear o nosso coração, queridos. É isso que deve morar na nossa alma. É isso que deve fazer parte da nossa vida. Nós precisamos entender que essa vontade do Pai que Jesus Cristo conhecia, nós também conhecemos, e nós precisamos também fazer. Precisamos ser intercessores. Em 2014, eu creio que a maioria dos que aqui estão acompanharam comigo um momento de grande sofrimento.
quando tive bastante enfermo. Hoje eu tenho 73 quilos, já sou esse cara magro que se não andar com pedra no bolso, o vento me carrega. Em 2014 eu cheguei a 62. E eu lembro muito bem, irmãos, numa noite, eu estava em casa, já tinha recebido alta do hospital, chegaram alguns irmãos lá em casa, dentre eles estava o irmão Agostinho, nosso irmão Agostinho, que todos nós conhecemos. E ele falou: pastor Arley, olha, eu briguei porque eu não entendi. Mas Deus falou para mim o seguinte, que eu tinha que trazer aqui para o irmão, o versículo está em Jó 42:10. E Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava por seus amigos. Irmãos, Agostinho não entendeu, mas eu entendi. Porque era eu que precisava entender. Eu era uma pessoa que eu gastava pouco tempo para orar pelos meus irmãos. Tem vergonha de dizer, graças a Deus isso é passado, está enterrado. Está enterrado. E hoje, queridos, eu tenho alguns compromissos aqui na igreja. Compromisso de oração. E Deus tem me dado já tem me dado alguns frutos. E um fruto que eu posso citar e que eu tenho muita alegria é o irmão Anselmo. Eu fiz um compromisso de oração com a irmã Detina. Eu falei: irmã Detina, eu vou entrar na batalha com a senhora, eu vou interceder pelo Anselmo. Irmãos, e hoje, sabe o que aconteceu? Hoje eu estou colhendo o que eu plantei. Nessa pandemia, irmãos, eu acho que o Anselmo foi a pessoa que mais mandou mensagem para mim. Ele falou: pastor, ele fala assim: pastor, olha, eu e Detina, nós estamos orando pelos pastores da igreja. Irmãos, quer prêmio maior do que esse? Ele falou: pastor, eu estou lutando. Ele manda mensagem: pastor, eu estou lutando, eu estou recebendo algumas propostas aí no mundo, eu estou passando dificuldade, mas eu estou resistindo, pastor, me ajuda, ora por mim, eu estou orando pelo senhor. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda, que coisa linda. Eu disse para ele, aqui antes dele voltar a cear, eu falei: olha, eu quero cear com você aqui no templo, mas eu quero cear com você lá na glória, diante do Pai. Bob Sorge, em seu livro Segredos do Lugar Secreto, ele diz algo muito bonito. São muitas coisas bonitas, mas eu peguei só algumas aqui para a gente já começar a partir para o final. Uma das formas mais profundas de você amar alguém é orando por ela. Pastor Sérgio, não adianta eu dizer que eu te amo se eu não lembro de você nas minhas orações. Que amor é esse? Então a forma mais digna, mais profunda, mais bonita de eu mostrar o meu amor por você e você mostrar o seu amor por mim, é nós orarmos uns pelos outros, é intercedermos. Eu tenho problema, você também tem. A enfermidade às vezes me assola você também. Isso faz parte da nossa caminhada aqui na terra. Então a oração intercessória é algo fantástico. Olha só o que escreve o Bob Sorge. Ele diz assim: a intercessão faz algo muito poderoso no coração do intercessor. Ele une o coração do intercessor ao coração de quem está sendo o alvo da oração intercessória. Quando você ora por mim, o seu coração se une ao meu. Quando eu oro por você, o meu coração se une ao seu. É uma fusão de amor, de cuidado, de compromisso, de responsabilidade muito grande. Então a intercessão é algo fantástico. Ele diz assim: quando eu oro por você, eu estou investindo na sua vida e, portanto, as nossas orações intercessórias, elas tornam-se cordas de afeição, que ligam os corações dos cristãos uns aos outros, aproximando o corpo de Cristo por meio de uma das maiores virtudes, o amor. Precisava a gente ter mais motivo nenhum, né, meu, para... Eu acho que só esse pouquinho desses 15 minutos aqui, nós já entendemos o quão grande é o mistério da intercessão, o quanto ela é importante, o quanto Deus espera que nós sejamos intercessores, não apenas um dos outros aqui, irmãos, mas intercessor
da nossa nação, intercessor do nosso governo, intercessor das pessoas que estão na área de saúde, que estão na área de educação, intercessor daquela pessoa que está jogada na sarjeta, intercessor. Intercessor é aquele que ama e aquele que mostra o seu amor por meio da oração. Louvado seja Deus. E sabe o que acontece? Quando você sabe que eu oro por você, você vai me amar mais. Irmãos, tem uma coisa que é gostosa. Eu já experimentei várias vezes, não sei se é porque eu sou pastor, ou que eu sou muito antigo na igreja, ou porque os irmãos me amam mesmo de verdade. Mas não importa. Às vezes, quando eu chego assim, irmãos, eu vou chegando na igreja, aí estou assim, a pessoa nem sabe que eu estou chegando, que eu cheguei. Aí eu estou escutando aquela pessoa, o Senhor abençoa o pastor Arley. Cobre o pastor Arley com o teu sangue, dê a ele força na caminhada e começa a orar. Irmãos, aquilo é tão gostoso. Eu falo, essa realmente me ama, essa gosta de mim. Está interessada no meu bem, está me apresentando diante do Senhor. Então, meu irmão, quando você souber que eu oro por você, você vai acreditar que eu realmente te amo. Porque a oração é a prova maior de amor. E por fim, nós podemos dizer que a intercessão é a resposta à dor do nosso irmão. Nós gostamos muito de citar João 3,16, né? Quem não gosta? Eu gosto do versículo da Bíblia. Fala sobre a minha salvação, fala sobre o meu resgate. Mas já viu que poucos de nós citamos a primeira carta de João 3,16 também. E eu gosto do 17. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nosso irmão. Aí você pode pensar que isso é muito pesado. Mas eu vou dar minha vida, eu vou morrer. Não. Deus está falando aqui, a palavra está falando de dar a vida, não está falando de dar a morte. Não é para você morrer por mim, não. Botar o pescoço na guilhotina no meu lugar, não. É para você dar a sua vida, você dedicar parte da sua vida para a minha vida. Se você tem mais do que eu, você me ajuda. Se eu tenho mais do que você, eu te ajudo. E o versículo 17 fala, ora, aquele que possui recursos materiais, observando seu irmão padecer necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Como é possível permanecer nele o amor de Deus? Isso é um grande desafio, irmãos. É um grande desafio. É fácil? Não é fácil. Mas não foi fácil para Jesus se entregar na cruz em nosso lugar. Não foi fácil para Deus ver a agonia do seu único filho. Então que o Senhor levante no nosso meio grandes intercessores. Que nós sejamos grandes intercessores. Pessoas que gastem, dediquem tempo a orar um pelo outro. Não tenha preguiça. Eu sei que você não vai conseguir, meu querido, eu também não consigo. Orar por todos os membros da igreja num dia só, todos os dias. Eu não estou falando isso. Eu quero trazer a realidade. Mas dedique tempo. Selecione. Hoje eu vou orar pelos pastores da igreja, pela sua família. Hoje eu vou orar pelos líderes ministeriais. Hoje eu vou orar pelas pessoas que fazem parte do ministério de louvor. Hoje eu vou orar pelas pessoas que lideram as crianças da igreja, as crianças que lideram as famílias, as pessoas que lideram as crianças, as pessoas que lideram a família, as pessoas que lideram na casa do Senhor. Então você pode, irmãos, a semana tem 7 dias, o mês tem 30 dias e o ano tem 365 dias. O mês tem 30, o ano tem 365 dias, e você pode fazer essa divisão maravilhosa, e você pode estar sempre intercedendo por alguém. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você, você vai receber a sua resposta, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Irmãos, olha, para terminar, eu quero dizer que eu tenho sentido muita alegria nesses momentos de oração aqui na sexta-feira. Porque durante uns 10 anos,
eu dizia aqui para um pequeno grupo, eu falava assim, eu não quero permanecer, fazer parte de um grupo que ora. Eu quero ser integrante de uma igreja que ora. Irmãos, e hoje como é bom, como meu coração se alegra chegar aqui, ver os irmãos, ver os líderes, ver pastores, né? Os integrantes da equipe pastoral, e nós todos juntos como igreja. E eu creio, irmãos, que quando essa Covid passar, e ela vai passar logo em nome de Jesus, nós vamos ter novamente uma igreja que ora para a glória do Senhor. Não vai ser mais um grupinho de oração, não que as orações de um grupinho e o grupinho entendam bem, poucas pessoas, não é menosprezando, não sejam respondidas, porque quantas respostas de oração nós vimos testemunha aqui na sexta-feira, nós vimos pessoas testemunharem, portas de emprego sendo abertas, enfermidades serem curadas, parentes serem salvos da morte do inferno, porque o poder da oração intercessória é grande, e nós cremos nesse poder, e por isso nós oramos. Amém? Deus abençoe você. Saia daqui hoje com o compromisso de ser um intercessor, como aconteceu comigo compulsoriamente em 2014. Nunca mais a minha vida de intercessão foi a mesma, porque eu deixei de ser orgulhoso, deixei de pedir só por mim e comecei a pedir pelos meus irmãos. E toda vez que eu peço por eles, é realmente uma semeadura, a Bíblia não mente, é uma semeadura, eu lanço a semente e a árvore cresce. Deus te abençoe, que você seja um intercessor diante do Pai. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.